皆さんこんにちは。今日はですね、なんとちまっちシムさんの親戚の方が日本に来られましたので、ちょっとインタビューをしてみたいと思います。じゃあまず丸シリをシム様から、今回の親戚の方を紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします。Oh, can you tell me your name? Ana Carolina. Meu nome é Lucas Simati. Ana Vitória Kamasmi Simati. Raul Kamasmi Simati. Uau! ちまって新婦の親戚ですね。彼のおじいちゃんがちまって新婦のお父さんの兄弟であったと言われました。ね。で、彼らのね、印象といいますか、お聞きましょう。Sim. O meu nome é Lucas Simati. Eu vim com minha esposa Ana Carolina, com a minha filha Ana Vitória e com meu filho Raul ao Japão. A minha família no Brasil, é muito católica e muito religiosa. E meu pai se chama Silvio Simati, meu avô se chama Hélio Simati, meu tataravô se chama Francisco Simati. E todos provenientes de Faenza. Então, nós estamos tentando buscar a ligação com Vincenzo, com Maria Rafaela e com Luigi. E tivemos o ano passado em Alatri para conhecer a igreja onde a Beata está sepultada. Estivemos em Faenza e tinha um sonho muito grande de vir a Japão para conhecer o Museu Simati em Igreja Simati dos Salesianos, porque algo tocava o meu coração para que viesse aqui. Hoje, particularmente, estou passando por um momento difícil, porque um dos meus filhos, o mais velho, sofreu um acidente de carro ontem e está passando por uma cirurgia agora. Mas tudo dar graças a Deus por estarmos aqui. Muito feliz. どうもありがとうございます。こんな来日100周年を迎えている私たちにとって、ちましむさんの親戚の方が、来てくださったことは本当に大きな恵みです。皆さん改めてこの来日100周年の恵みを、生きていきましょう。さよなら。オブリガード。